Olá, galera! Hoje nós vamos para a parte 4 e última das figuras de linguagem, tá bom? Que é importantíssimo que nós saibamos distinguir uma da outra, né? Por mais que a gente não guarde nomes que são vários, vocês viram aí, vou mostrar para vocês agora quantas que nós vimos, mas é importante você saber qual é o realce que ela dá lá no texto literário, qual é a interpretação, o que que ela quis dizer, tá certo? É importante para a interpretação de texto. É muito importante você conhecer cada uma delas. E hoje nós vamos para as figuras sonoras, que são as últimas. Eu dividi em 4 grupos. Então, quais que a gente já viu? Figuras de construção, que foram as primeiras que... Não, foi semana passada que a gente viu. Hipérbato, elipse, zeugma, pleonasmo, polissíndeto, assídeto, anacoluto, anáfora e silepse. As figuras de palavras foram as primeiras, né? Que são as mais simples, as que mais caem em vestibulares, tá certo? Que é a comparação, a metáfora, a metonímia, a catacrese, que ela é mais ou menos uma metáfora, mas ela tem ali sua particularidade. Nas aulas anteriores vocês podem rever nos slides que eu fiz também. Antonomásia, sinestesia. As figuras de pensamento, antítese, paradoxo, eufemismo, ironia, hipérbole, personificação, gradação e apóstrofo, foi o que a gente viu também. Só está faltando hoje as figuras sonoras, que são a literação, assonância, onomatopeia e paranomásia. Essas daqui são as que nós vamos ver hoje para finalizar. Aí eu vou montar aí uma fichinha com exercício de todas elas e mandar, tá certo? Para que vocês possam exercitar. Então, nós temos aqui 4 grupos de figuras de linguagem que são importantes, dividir em grupos de compreensão, para que vocês possam diferenciar uma da outra e perceber que elas são muito importantes na hora de você interpretar um texto, tá certo? O que são figuras sonoras? Figuras sonoras são aquelas que a própria palavra já nos diz aí, sonora, tem tudo a ver com som. É um recurso que consiste nessa exploração de som, tá certo? São efeitos de sentido a partir do som. Então, a gente vê isso muito em músicas, poemas, né? As figuras sonoras são recursos que são importantes para que nós possamos entender o ritmo, a musicalidade dos poemas e o que aquele ritmo, o que aquela musicalidade que um Vinícius de Moraes deu para aquele poema, o que aquilo ajuda para a gente poder interpretar o texto, tá certo? Então, olha aqui, lá vem o pato, pataqui, patacolá, lá vem o pato para ver o que há. Então, nós estamos vendo aqui repetição de algumas consoantes, nós estamos vendo aqui repetições de palavras que se parecem. Então, a gente pode notar aqui a repetição do pá. Olha, em quase todos os versos. Tá certo? Das consoantes P e o T. Certinho? Pato, pateta, pintou, tá vendo? O P e o T, bem repetitivo aqui. Isso é para dar maior musicalidade ao texto. Esse recurso é uma figura que nós vamos ver aqui, que é a literatura. Aliás, desculpa, a literação. Isso quer dizer que, num texto literário, a aliteração, principalmente na música e no poema, ela se faz presente e ela é importante, tá certo? Às vezes um poema tem um som repetido ali de uma consoante, várias vezes está falando sobre o mar. Às vezes não, o autor quis, no seu poema, colocar o som do mar. Enquanto ele vai sendo recitado, o som do mar vai aparecendo. Tá certo? Ali na hora que você está em voz alta declamando o poema. Ok? Então, além dessa figura aqui que nós estamos vendo, da repetição dessas consoantes, né? Que ela é de propósito. Então, ele não fez porque ele quis, vou fazer assim porque eu acho bonito. Não, é porque ele teve uma intenção, tá certo? Surrou a galinha, bateu no marré, pulou no puleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado, com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela. Então, o som dessa música imita um pouco o andado do pato, de um lado para o outro. Lá vem o pato, pataqui, pataculá, lá vem o pato para ver o que há. É aquele balanço, né,
do pato ao caminhar, certinho? Então, vamos ver aqui a onomatopeia, é a primeira delas. Depois nós vamos ver lá na frente a literação que eu coloquei para vocês. A onomatopeia é uma figura que aparece demais em figuras, né? Em revistas, né? Em quadrinhos. História em quadrinhos. Por quê? Porque a onomatopeia, vocês já devem estar cansados de saber, é uma palavra que foi criada, certo? Ela foi criada para imitar o som. Certinho? Estava aqui ligando meu computador que ia acabar a bateria, desculpa. Então, elas imitam sons dos animais, das vozes dos animais, ruídos, emoções, comportamentos humanos, barulho da natureza. Olha aqui, bam, né? Explosão de uma bala de revólver, cabrum, zoom, crash, boom. Isso tudo aqui são onomatopeias. Então, essa onomatopeia, essa figura, ela representa de forma escrita o som. Tá certo? Miau é a voz de um gato. Atim é o som de um respiro. Cof, cof é o som da tosse. Tá certo? Então, é uma palavra especial que representa um determinado som. Tá certo? Representa aquele determinado som, como vozes de animais, ruídos, certo? Então, o que é importante você saber aí? Lembrar desse nome, onomatopeia. E muitas vezes a gente confunde com interjeição. Só que a interjeição não é uma palavra que imita um som. A interjeição é uma palavra que, além dela vir acompanhada com um ponto de exclamação, ela expressa um sentimento e não ela é a representação em palavra do som. Tá certo? O que é importante a gente saber? Que as figuras valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, por meio de repetições de sons. Elas são divididas, né, em categorias. Então, essa categoria aqui do som, ela é muito presente no poema e na música, né? Certinho? Vamos, então, para a literação que eu falei para vocês no início. A literação, ela é a repetição de fonemas, né, consonantais. Consonantais, porque nós temos a figura das vogais. Né, repetição de fonemas vocálicos. Aqui eu estou falando de fonemas de consoante, tá certo? Aqui nessa musiquinha que eu coloquei para vocês, chuva, chuvisco, chuvarada, tá vendo aqui? Olha o CH se repetindo, ó. Isso aqui, a hora que você vai lendo, chove, mas como chove, chuva, chuvisco, chuvarada, porque chove tanto assim. A terra gosta da chuva, eu gosto da chuva também. Esse faz o barulho da chuva caindo no telhado. Então, essa é a necessidade, essa construção do efeito do barulho da chuva caindo, tá certo? Então, é importante que a gente saiba o porquê que a repetição, repetiu só porque ele achou bonito. Não, tem um porquê, tá certo? Então, esse porquê aí que é o que a gente precisa observar, que barulho que ele tá querendo reproduzir aqui, tá certo? Então, essa sequência de letras semelhantes, né, das consoantes semelhantes, é a repetição que geralmente ocorre no início da sílaba ou no meio dela, mas é para fazer esse barulho ali, né? Propositadamente, fazer o som, né? O efeito do som da chuva, certinho? Aqui eu tenho alguns exemplozinhos, ó. Vânia vende vassouras, violões, vasos velhos. Olha a repetição do V aqui, ó. V, vende, vassouras, violões, vasos, velhos. Percebam aqui? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, nesses trava-línguas, tem demais, né? Essa repetição aí da literação. Ó, chove, chuva, chove sem parar a música. Uma trava-língua. O rato roeu o mesmo aqui que eu coloquei. O pato pateta pintou o caneco do Vinícius de Moraes. Então, só para mostrar para vocês que a literação,
Ela está presente nas músicas e nos poemas para a repetição, para que a repetição desse fonema consonantal imite o som que o autor escolheu ali. Normalmente, ele ajuda a compreender o texto, né? Ah, tá imitando o som da chuva. Ah, tá imitando o andar do pato aqui, ó. Né? Aqui, já que a Vânia vem de vassouras, violões, vasos velhos, é para marcar, né? Essa que Vânia com V, que tudo com V, então ali coisas velhas, antigas, né? E para marcar, é como se se aqui for um anúncio publicitário, ela mandou bem. E a assonância? A assonância é o mesmo que a literação, é a repetição de som, só que dessa vez vocálico. Atrás da porta, Chico Buarque, olha aqui, ó. Quando olhaste bem nos olhos meus, a Deus, acreditei, estranhei, debrucei, duvidei, arranhei. Tá vendo essa repetição aqui, ó? Ok? Reclamei. É a assonância. Repetiu muito isso, ele usou do recurso literário aí das figuras assonância. Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei, sobre o teu corpo eu duvidei, me arrastei, te arranhei e me agarrei nos seus cabelos. Então, esse ei, dá a impressão que ele está numa luta ali, né? Constante para conseguir segurar a pessoa amada. Então, olha aqui, a literação e a assonância. A literação é a repetição de sons consonantais. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba boi berrando. Guimarães Rosa. A assonância é a repetição também, mas de sons vocálicos. Plangentes, violões, dormentes, morno. De Cruz e Souza aqui, ó, do simbolismo. Esse plan aqui, mas tem uma consoante, Cláudia, mas foneticamente ele tem esse som aqui, ó. Tá certo? Ok? Então, essa repetição de sons vocálicos ali dentro do mesmo verso, do mesmo poema, é a assonância, o recurso da assonância. Cláudia, e paranomásia? Porque essas figuras, elas são bem, vocês viram que são poucas, menos que as outras. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que ela é na construção sonora. Você vai perceber essas figuras só se você olhar bem para o som que é do poema e da música, da musicalidade do ritmo. A paronomásia, ela recebe esse nome porque utiliza os parônimos. Aí você fala, o que são parônimos? Você vai entender que, por exemplo, quando eu digo tráfico e tráfego, são palavras parecidas. Então, parônimos são palavras que se parecem, mas escreve com uma certa diferença e tem sentidos diferentes, tá certo? Então, esses parônimos é para dar maior ênfase no discurso. A gente ouve muito falar em ditados populares. São palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas não são iguais. São lembra que é parecidas. Lembra assim, tá? Parão são palavras parecidas. Então, vou ver aqui no exemplo, aqui, por exemplo, aqui, ó. Você já ouviu falar em trocadilhos? Quando há um trocadilho ali na piada, no versinho da música, no poema, a gente está falando em paronomásia, tá certo? Então, ele é muito comum em provérbios, ditados populares, em propagandas, no meio publicitário, na piada, que é o humor, tá certo? Quem casa, quer casa. E esse ditado aqui, ele é uma paronomásia. Ó, casa, casa. Casa de casar e casa de construção edificada de morar. Então, são duas palavras que se parecem ali, são iguais, mas têm sentidos diferentes, tá certo? Aí, vocês, em quem não viu, ainda vai ver, né? Palavras homônimas, heterônimas, né? No ensino médio, você não sai do ensino médio sem ver isso, tá certo? Aqui, ó, é dando que se recebe. É um dito popular. Tá certo? Então, mas isso aqui pode ser o que também? Uma antítese, dar e receber, né? Cego, alguma coisa a ver com olho. Então, aqui é mais ou menos paronomásia. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Esse trocadilho aí, né? Barato, sai caro. Quem ama o feio, bonito lhe parece. E além de ser
né, o uso aqui de paronomásia, ainda é uma antítese, né, que são palavras opostas. O que são palavras parônimas? São aquelas que se assemelham nos, ó, absolver e absorver. Esse é perdoar e esse é aspirar. Mas se o autor usar vou absolver as suas calúnias para absorver o seu amor, né? Então ele pode, tá certo? Ele pode no poema usar essas duas palavras parecidas, né? Que quer causar um efeito ali de semelhança, mas com palavras que querem dizer coisas diferentes. Ele está usando aqui palavras parônimas, então qual é a figura de linguagem? Paronomásia, tá certo? Apóstrofe é uma figura de linguagem, apóstrofo é um sinal gráfico. Então, quando usa essas palavras mais ou menos parecidas ali, vai fazendo aquele joguinho de palavras, eu estou usando o recurso paronomásia, né? Aprender com apreender, cavaleiro com cavalheiro, delatar com dilatar e por aí vai, certinho? Exemplos de frases agora com paronomásia. Eu vou te delatar se você não dilatar a pupila. Aprendeu nas aulas por meio da apreensão dos conhecimentos. Então, estou usando palavras parecidas, que têm sentidos diferentes, mas ele quis dar aqui, fazer um trocadilho. O docente aplicou à prova essa tarefa para os discentes. Quis dar um ritmo, uma musicalidade, usando palavras iguais ali, parecidas, né? Durante o seu descanso, o peão jogava peão. Esse é o brinquedo, esse aqui é aquele que cuida ali da fazenda, dos cavalos, dos animais, certinho? Bom, vocês viram que é muito simples, muito fácil, tá certo? E o importante é que cada vez que você usar uma figura, você saiba, tá certo? Do que está se tratando ali, certinho? Um abraço, até a próxima, até mais ver.